Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é Sandro Rocha. Uma boa noite a todos. Realmente um dia hoje que entrou para a história do Brasil, né? Eu sei que ninguém aguenta mais falar sobre essa situação tão desgastante, né, que aconteceu nesses dias no Brasil, mas no fundo, no final das contas, prevaleceu a justiça. Mediante a todas as tentativas que a gente já vinha falando aqui, que ia acontecer ao longo desse tempo, que não ia ser de graça, né? Eu mesmo já falei várias vezes nos meus vídeos, e ontem eu falava isso também, anteontem eu já falava sobre isso, né, que não ia ser de graça, mas no final das contas prevaleceu a justiça. Esse dia entrou para a história do Brasil. Para mim, o dia mais importante da história do Brasil foi hoje, desde 88. E eu vou explicar o porquê. Eu, quando era moleque, lá para os meus 16, 17 anos, mas bem que com 16 anos eu não era muito ligado em política. Mas quando eu entrei para o Colégio Pedro II, né, esse sentimento político ele já começou a fazer parte da minha vida, né? E Pedro II sempre foi marcado pela sua história de luta, né, de influência política. Grandes pensadores, grandes autoridades saíram do Colégio Pedro II, e essa história de luta, de garra. E quando eu era moleque, o líder maior que nós tínhamos era o metalúrgico, era o Lula, né? Porque a gente não entendia o porquê que os partidos ditos de direita, eles tinham uma conduta sempre fazendo com que, olhando só para a classe mais rica, aquela coisa toda, e isso é uma verdade, e a gente queria alguma mudança, queria novidade, queria alguém que pudesse representar mais os valores do povo. E essa pessoa sempre foi o Lula, sempre foi ele, né? E a gente jovem, todo mundo era rebelde, era pá. E aí, quando vem as eleições há 13 anos atrás, 14 anos atrás, em que o Lula apareceu, já depois de ter disputado várias vezes e não ter chegado, e ele vem com força, contrata uma empresa de marketing absurdamente cara, contrata um marqueteiro completamente habilidoso, um cara que sabe como ninguém, e montou uma estratégia de campanha que pegou um momento muito bom também, por conta do desgaste do Brasil, por conta das situações que estavam todas em decadência no Brasil, e ele consegue emplacar aquela campanha. E todos nós brasileiros precisávamos daquela mensagem de esperança naquele momento. Estou fazendo um preâmbulo aqui, mas você vai entender o porquê. E aí, esse líder, esse metalúrgico, esse homem que veio do povo, esse retirante, ele ocupa a cadeira da presidência da República. E aí sim, nós brasileiros, naquele momento, entendemos que aquilo foi um momento histórico. Aquele dia foi um dia realmente histórico, onde eu lembro muito bem que foi emocionante ver até a abertura do Jornal Nacional no dia, falando fazendo esse preâmbulo sobre a figura do Lula, né, que era realmente um presidente vindo do povo, dos metalúrgicos, um cara que trabalhou forte, aquela coisa toda, aquela baboseira toda que a gente já estava acostumado a ouvir. E aí, o discurso
do Lula até ele tomar posse era que ele ia acabar com a pobreza, coisa que ele não fez, que ele ia dar legalidade e iria fazer com que as pessoas do campo, através do MTST, que agora é MTST, mas era MST, né, tivesse um tratamento diferenciado, coisa que não teve, teve só a cúpula, né? Ele disse que ia cortar, essa foi a parte que eu quero chegar aqui, que ele não entendia porque Fernando Henrique, porque Sarney, porque o interino lá, que foi, bem que o interino não fedeu nem cheirou, mas o interino lá, por que eles davam interesse, eles faziam negócio beneficiando sempre o capital estrangeiro e os banqueiros. Esse era o discurso. E aí, depois do seu mandato, nós vimos o quê? Que ele não acabou com a fome, ele deu peixe, não ensinou a pescar, né? Ele fez algumas coisas importantes, pouquíssimas, relevantes, né? Coisa que tem início, meio e fim. Ele não acabou com nada, né? Ele manteve ali o curral eleitoral bem aparelhado, foi o que ele fez. Nunca na história do Brasil teve alguém que deu mais dinheiro para os interesses dos banqueiros do que ele, coisa que ele falava que era absurdo. Ele defendeu mais do que ninguém o interesse do capital econômico, do capital financeiro, que é esses ricos aí, todos ganharam muito dinheiro com o Lula, né? Coisa que ele falou que era contra e na verdade nunca foi contra. Pelo contrário, se beneficiou de tudo isso, né? Não resolveu o problema dos sem terra, pelo contrário, promoveu ali um aparelhamento onde a cúpula anda de Cherokee, de Hilux, e a cúpula mantém as pessoas realmente que precisam de uma terra sobre a ponta da faca. Ou seja, se a pessoa ali não rezar a cartilha deles, não ganham. É tipo uma coisa, uma situação de escravidão, né? Você tem vários vídeos aí mostrando já as pessoas que tiveram coragem de falar, porque na verdade, se falar, eram ameaçadas de morte, né? Então, esse engodo, porque o Lula é um engodo, né? Ele deixou bem claro aqui que ele é um engodo, ele é um mentiroso, ele é um corrupto, né? Ele é um chefe de uma organização criminosa, ele é um ladrão, ele é um vagabundo, né? E aí ele sai de cena e coloca uma mulher totalmente despreparada, né? Uma mulher que é uma imbecil funcional, né? Não sabe concatenar um raciocínio, não sabe falar, não sabe se pronunciar, quer estocar vento, uns negócios assim que só no Brasil mesmo, né? Poderia acontecer, né? Uma pessoa tão desqualificada tentar emplacar uma presidência, emplacou. E aí, nesse movimento, né, desde a entrada do PT, surgem outros movimentos paralelos, que são os movimentos onde o PT, encabeçado pelo Lula, mentoreado pelo José Dirceu, que é o mentor intelectual, né, começam lá no início também com Duda Mendonça, fazendo a coordenação da campanha, com as estratégias de marketing, começam a ressuscitar e aparelhar muito bem, principalmente a classe artística e principalmente a imprensa. Ou seja, houve a primeira atitude deles, foi infiltrar na imprensa pessoas com ideias comunistas, pessoas com ideia marxista. Essas pessoas começaram a monopolizar e a dominar a retórica, dominar,
né, os argumentos na televisão, nos programas de opinião, começou a ter esse movimento. E na classe artística foi a mesma coisa. Pegaram esse sentimento, porque assim, se você for discutir política com vários atores e atrizes, você vai ver que, vamos lá, para não ser injusto, mas vou justificar aqui minha experiência, tá? 20% sabe alguma... Porra, 20 é muito. 10% sabe dialogar com você sobre contexto político, macro. 90% é a turma que fica repetindo igual papagaio. Isso é verdade. Quando você tenta dialogar com essas pessoas, e eu posso falar de cátedra, porque trabalho no meio. Toda vez que eu tentei desenvolver algum raciocínio na esfera da lógica, eu não consegui. Por quê? Porque é golpe. O mantra, ele se repete. As pessoas não sabem separar a coisa passional, que é essa paixão desmedida, desvairada, que você não consegue nem analisar os fatos, mesmo provando. E a outra coisa é o fato prático. É a lucidez para você analisar o fato e falar assim, não, porra, contra provas não tem argumento. Então, 10% dessa classe artística tem esse sentimento, tem esse entendimento muito claro, e você consegue dialogar, mas 90% não tem. Mas foi, estrategicamente, eles começaram, na época do Lula, a fazer o quê? Benefícios para arrecadação de verba, para montar peça de teatro, filme. Então começou-se a aparelhar a cultura no Brasil. Até a própria Lei Rouanet, que era um instrumento para você pulverizar a cultura no Brasil, era para você fomentar a cultura, você pegar o pessoal do Nordeste, do Norte, do Sul, as produtoras, os criativos, os autores que realmente têm uma técnica para escrever e querem uma oportunidade, novos autores, eles não. Vocês podem ver que a narrativa das novelas, muitas vezes, e de filmes, é sempre com cunho esquerdista. Por quê? Porque eles fecharam o cerco. Eles aparelharam a cultura no Brasil. Então, quem não pensa igual a eles, fica alijado. Fica de lado. E assim eles foram comendo dinheiro através da Lei Rouanet. Assim eles foram comendo dinheiro e monopolizando e dominando a narrativa. E aí você vê movimentos crescendo em paralelo, com sempre as mesmas pessoas, que é o caso do Caetano, do Chico Buarque. Aqui eu falo, não tem problema de falar não. Né? São os mesmos. Hoje foi patético ver os dois atores lá da Globo, lá no palanque, lá, não é o nome dele? Osmar Prado e o Ailton Graça, lá no palanque. Foi patético. Aí ele ainda pegou o microfone lá, falou de um personagem que ele fez, uma analogia lá louca que eu não entendi merda nenhuma, né? E ali você via que era uma idolatria. Era uma idolatria desmedida. E esse pessoal, para eles, não interessa a justiça. Interessa o que eles acreditam como sendo verdade, e ponto. Mesmo que essa verdade não tenha nenhuma condição, nenhuma razoabilidade. Então essa prisão de hoje ela é muito significativa, sim. Porque está se enterrando também. Eu vou abrir uma aspas aqui. Eu não estou convencido ainda que isso vai ficar assim. Ponto. Eu acho que isso não vai ficar barato. O ministro Marco Aurélio tá entumecido para poder liberar o Lula de algum jeito. Eu acho que isso não vai durar muito tempo. Mas vamos comentar como se isso fosse acontecer. Foi muito significativo, porque é a pá de cal, nesse sistema maquiavélico que foi configurado há 14 anos atrás.
de um cara que eu repito aqui, eu já falei, eu não vou aqui ficar tripudiando, porque é lamentável você ver um ex-presidente sendo carregado pela polícia daquela forma. Mas eu não vou tripudiar, porque cara, tem netos, sabe, tem família. Eu não me sinto, né, à vontade para fazer isso, nem gostaria de fazer isso. Porque é tão deprimente, é tão ruim ver essa situação. Mas você vê, na classe artística, houve esse viés. Eu vi várias fotos agora no Instagram, a foto dele sendo carregado por aquela militância. E aí vários colegas, nossa, que foto incrível. Porra, o Bolsonaro vai para aeroporto aí para uma cidade inteira, numa situação muito maior, carregado, ovacionado, ninguém fala nada. Aquilo ali não é nada, não quer dizer nada. E essas pessoas colocando na internet como se ele fosse realmente. Essas pessoas não analisaram nada. Será que não entenderam que se trata de uma organização criminosa comandada por ele? Então você vê um nível de entendimento, de lógica, que a gente tem hoje no Brasil. Porra, é uma coisa assim, qualquer pessoa que tem uma boa vontade de poder fazer uma análise, vai entrar no processo. É o que eles não gostam de fazer. É o que eles não gostam de fazer. Mas qualquer um que pegar os documentos, que olhar, fazer um estudo sem paixão, vai conseguir analisar perfeitamente que o que aconteceu com o Lula, e a prisão do Lula é importante porque abre brecha agora para vir todo mundo, tem que prender todo mundo, Aécio Neves, esse pessoal todo aí, tem que vir todo mundo agora. É todo mundo, é prender, uma oportunidade maravilhosa. Entende? Então, esse movimento, ele vai ser muito feliz para isso. Ele vai ser muito feliz para isso, porque ele realmente vai pontuar o cara que era o chefe da organização criminosa e vai dar agora para a Lava Jato mais força, e agora a Lava Jato vai poder fazer o cerco. E aí vai chegar nesse presidente Temer, que é envolvido, Rodrigo Maia, esses fichas sujas todos que estão aí, que tem apelido de Sardinha, que vem como candidato agora, o chileno. É uma quadrilha, pô. O Brasil, ele é dominado por quadrilheiros. O Congresso Nacional é um celeiro de bandido, pô. A gente está falando isso aqui há 4 anos. E tem uns imbecis que acham que a gente está falando só do Lula. Não. O Lula é o mais significativo porque foram 13 anos. O que ele fez com o Brasil, a gente vai demorar 50 anos para recuperar. A começar pela Petrobras. E nem entramos ainda na questão lá da Eletrobras e do BNDES, que falam que é 2 vezes maior. Nem chegou lá ainda. Então, os imbecis, os que não estudam, acham que você está querendo, focando no PT. Porra. É no PT, é no PMDB, é no PSDB, em todos os partidos. Só que a prisão do Lula, ela significa muito porque ele era um cara que era um mentor. Então você, aniquilando ele, você derruba a força da militância, porque é uma militância de aluguel. Não é uma militância orgânica, como, por exemplo, a do Jair Bolsonaro, que ninguém recebe nada e vai pra rua, porra, e bota a camisa. E espontaneamente, eu estava conversando com um pai agora aqui, né, no momento aqui de tarde, e ele estava falando, pô, meu filho, há 4 anos atrás, não tolerava o Bolsonaro. Achava ele um babaca, achava ele não sei o quê. Hoje em dia, os amigos dele moram no Barra Mares. Hoje em dia, ele e os amigos dele, porra, falam... Por que eles achavam o Jair um babaca? Porque a imprensa... Claro que o Jair já falou muita merda, isso é fato, né? Mas a imprensa também, lembra da imprensa que eu falei que foi aparelhada? Ela só pegava do Jair
a narrativa que interessava a ela para bloquear e para aniquilar a reputação do Jair, pô. Isso é fato. Então, se você não tem, se você tem uma mídia trabalhando dioturnamente para assassinar a tua reputação, que é um canal, um canhão, mesmo que você não seja aquilo, até você destruir essa narrativa, meu amigo, demora. Demora. Mas hoje a juventude, graças a Deus, acordou e tem muita gente aí. Eu não estou dizendo que o Jair Bolsonaro, olha só, vamos lá. Eu não estou dizendo que o Jair Bolsonaro é o novo Moisés, não, o Messias, não, né? Tá? É o cara que vai abrir o Mar Vermelho. Não é isso, não. Dentro do que tem hoje, do Congresso Nacional, dentro da política, ele é uma exceção. Isso é fato. Lembra do raciocínio lógico e da lucidez? Isso é fato. Você vai olhar lá, você vai querer estudar o que eu estou falando e você vai ver. E as intenções dele? Pô, Paulo Guedes, ele quer agora, falou agora, eu quero o Moro como... Você imagina o Sérgio Moro como presidente do Supremo Tribunal? Que maravilha para o Brasil. E é o que o Jair está falando que quer fazer. Porra, então peraí, né? Um cara que não está atrelado a nada disso. Então tem uma chance real, mas essa chance não vai conseguir prevalecer se a Lava Jato, que eu acho que ela não vai parar, não pegar também todos os outros. E aí eu concordo com muitos colegas que falam que há uma preferência. Muitas vezes. E eu acho que às vezes não é uma preferência, mas eu acho que é uma desigualdade na dosimetria. Então, por exemplo, a mídia, ela poderia estar muito mais avançada hoje na isenção e podendo baixar a lei em todo mundo. Mas o que ela faz? Ela joga de acordo com o interesse dela. Ela fica jogando com o interesse dela. Sabe por quê? Porque, na verdade, você não pode dar o tiro muito forte. Porque se tu der o tiro muito forte e o cara ficar solto, ele vai te ferrar lá na frente. É Tom e Jerry o tempo todo. É Tom e Jerry o tempo todo. É um caçando o outro. Obrigado aí, gente. 1000 pessoas aí online, uma hora dessa. Obrigado. Quem puder me segue aí no Instagram também, @Sandro Rocha Oficial. E lá no canal do YouTube, youtube.com/Sandro Rocha. Então, assim, essa galera toda, ela hoje, ela tá acordando, né? E a gente pega essa mídia, eu tava olhando hoje eu trabalhei só na parte da manhã, e aí eu, obviamente, trabalhei com o site ligado aqui, vendo o desdobramento, né, da situação. E eu estava vendo a cobertura em algumas emissoras, principalmente na fake news, a narrativa dos caras falando do Lula. Primeiro que ele fez uma missa de manhã em homenagem à sua esposa, mas ele nem comentou o nome da esposa durante a missa. E uma missa patética, um papel ridículo da CNBB ter autorizado aquilo, né? Até hoje eu abri o meu comentário aqui de manhã falando da Igreja Católica e da CNBB, aí veio todo mundo falando, não, mas tem pastor evangélico, como se eu tivesse... Aí eu botei pastor evangélico, bruxo, mago, gnomo, fada. Tá errado, aquilo não podia estar acontecendo porque ele está condenado, ele tinha um mandado de prisão. E aí eu tenho que tirar o chapéu pro Sérgio Moro, cara, porque o Sérgio Moro teve uma paciência. Ele teve uma... Sabe por quê? Você imagina, eu também fiquei o tempo todo aqui. Porra, cadê a Polícia Federal? Cadê a Polícia Federal? Tem que chegar, tem que entrar. Por quê? Porque é ridículo isso. A prisão foi decretada, ele tinha que se entregar. Pô, o cara é ateu e comungou, cara. É um negócio de louco. Quer dizer, joga a imagem da Igreja Católica pro lixo. A CNBB já tá fazendo isso, né? Mas, porra, você tem uma maioria católica que não tolera o Lula, porra. Isso é a maioria. Então, eu fico imaginando, eu já fui católico, porra, vendo a missa, aquele padre falando baboseira o tempo todo, colocando ali a missa, aí parava de falar a missa, entrava uma música do Zeca Pagodinho, aí depois entrou a música do Zé do Caroço, aí daqui a pouco entrou Luiz Gonzaga. Eu falei, porra, mano, que missa é essa? Que loucura, cara. Então, assim, evento patético, mas na cobertura da mídia, na fake news, eu estava ouvindo,
E eles falando assim, não, o presidente está fazendo uma homenagem à sua esposa, porque, afinal de contas, né, ele vai se entregar, já combinou. Porra, meu, numa boa. A gente não estava falando ali de maneira nenhuma de uma pessoa que ia sentar para dar um depoimento, porra. Estou falando de um condenado em segunda instância, que teve a sua prisão decretada e que não teve a dignidade e a hombridade de um ex-presidente de cumprir. Ele tinha que se apresentar na polícia até as 5 horas. Ele tinha que ser... Por quê? Porque quem não deve, quem realmente é inocente, se apresentaria lá. Pessoal, vou me apresentar, eu sou inocente. Não, mas a postura dele, a postura dos militantes dele, daquela senadora maluca lá, louca, aquela mulher envolvida com uma porção de problema aí, também financeiro lá, a Narizinho lá, que fica falando um montão de abobrinha. Você vê o Lindbergh Faria também, outro louco, alucinado. Ficaram lá. Aí você vê no palanque altar, né? Fizeram um palanque altar ali, uma loucura. Aí vem Aí me bota a Dilma pra orar a oração de São Francisco, mano. Eu passei mal aqui, eu fui coitado de São Francisco, cara. Ela orando a oração de São Francisco. Falei, gente, porra, eles estão de brincadeira. Não, eles estão de brincadeira. Mas isso é uma psicopatia pertinente desse pessoal de esquerda. E esse comportamento, ele também se reflete nos comentários que eu estava vendo na fake news. Glaze Hoffman, né? Ela e o marido dela envolvidos aí com desvio de grana também, apontada já. Daqui a pouco ela vai rodar também. E olhando aquilo ali, eu falei, gente, os caras estão comentando aqui, tipo, aí eu botava na Jovem Pan, e eu tava escutando o professor Vila, que eu adoro o professor Vila, eu só não entendo por que dessa rixa dele com o Bolsonaro, gratuita, né? Mas eu botei no professor Vila, e o professor Vila falando a mesma coisa que eu. O sentimento dele era igual ao meu. Cadê a Polícia Federal que não chega para acabar com essa pantomima? Mas voltando ao Moro, o Moro ficou como? Ficou calmo. Deixa. Eu fico imaginando no telefone, né? O telefone do coisa tocando, o cara. Calma, porra. Calma. Deixa ele fazer o show dele. Deixa ele. Ó, não quero o carro da Polícia Federal, não. Bota carro descaracterizado. Não quero ninguém com atitude agressiva não, tá? Chega no amor, se puder levar uma rosa, leva um charuto para ele fumar, leva uma caninha 51 que ele gosta muito, né? Leva um negocinho, uma cerveja, já teve churrasco no dia seguinte, ou leva água, que ele tá bebendo água beça, deve estar de ressaca do dia anterior, tá? Não aperta não, deixa ele tranquilo, para não ter nenhum tipo de comentário depois, né? Pô, a polícia foi, fizeram a pirotecnia, que o Lula gosta de falar, né? A pirotecnia. Não teve nada disso. A gente aqui tava, né? Eu quase estava entrando pelo meu rabo adentro, né? Tava num processo tipo aquele pogo, como é que é o nome daquele, né? Tava quase entrando pelo meu rabo aqui de nervoso, vendo aquilo tudo lá. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Na minha cabeça, eu já tava querendo invadir aquilo ali, acabar com aquela palhaçada. Aí, porra, quando a Dilma começou a fazer oração, eu quase colei a placa. Eu falei, caraca, agora eu vou ter um treco aqui, mano. Ela orando a oração de São Francisco, meu irmão. Eu imagino o São Francisco no túmulo dele se revirando todo. Não! Tira essa mulher daí, pô, essa louca. Então foi muito emblemático esse dia de hoje. Foi muito emblemático. Mas o passarinho do bico preto já me contou que o ministro Marco Aurélio não está tolerando. Tem aqueles 5 ministros lá, o Zé Portuga lá que viaja toda hora também, já não está tolerando. Então eles vão tentar de alguma forma, né, nesse retorno aí da semana, vão começar a buscar principalmente, já podem anotar aí, ó, anota no caderno aí,
que o tio Sandro vai falar aqui, ó. Eles vão votar o negócio da subjetividade lá, da prisão, depois de ser julgado em segunda instância. Eles vão querer fazer com que a prisão só seja executada no trânsito em julgado. Escuta o que eu vou falar. Aí vai vir um habeas corpus depois para tirar o Lula. Aí nessa gambiarra vai vir o Sérgio Cabral. A galera vai respirar bem como tá no mecanismo, né? Aquela galera ali pulando a grade. Nós vamos sair, pô. Nós vamos sair. Então eu não sei que se essa felicidade nossa ela vai perdurar muita gente. 1.500 pessoas online. Valeu, galera. Sandro Rocha Oficial lá no Instagram. Puder seguir lá é bom também. Então, assim, esse dia foi muito importante. Esse dia realmente teve um peso de relevância para o Brasil muito grande. Muito grande mesmo. Porque na figura dele se consuma ali todo esse partido que arrasou o Brasil, né, há 14 anos atrás. Isso é muito relevante. Agora, isso não dá para todo mundo ficar já achando que o jogo tá ganho. Porque o jogo não tá ganho. O jogo não tá ganho. Lá no Supremo Tribunal Federal, a coisa vai esquentar. O Renan Calheiros já tentou derrubar a questão lá do fim do foro privilegiado, da imunidade parlamentar. Eles não querem aceitar e eles vão bater martelo naquilo ali. Eles vão bater martelo naquilo ali. Escutem o que eu vou falar, isso não vai ser barato. Aquele cenário todo montado hoje da missa, todo aquele lá, foi tudo filmado, eles estão fazendo um filme já. Aquele movimento foi bem pontual, porque ele pegou aquela menina lá do PC do B, né? Aquela esquerdinha caviar, que adora viajar para Disney, vem para cá, para Orlando, mas é comunista, né? Tá bom. E o Guilherme Boulos, numa atitude ali de tipo, ó, agora passando o cajado para eles, já ensaiando ali que o candidato da esquerda vai ficar entre os dois, né? Pô, não tem nem comparação, né? Você somar os dois ali não dá meio. Mas ele fez isso, o evento serviu para isso. E você vê em paralelo as viúvas no Instagram, nas redes sociais. Qual é a maioria? Na classe artística. Olha a galera da classe artística lá lamentando, dizendo que era, porra. E aí você não consegue entender, porque como é que o cara tá lamentando de uma pessoa condenada na segunda instância de ter sido presa? Manuela Dávila, essa mesmo, né? Bonitinha, né? Esquerdista. Bota a camisa do Che Guevara. É a próxima, né? Próxima guerrilheirazinha. E você vê que vai diminuir essa força, porque essa militância ela é uma militância desorganizada. Ela é desorganizada. Os caras pagam ônibus, pagam dinheiro para eles comparecerem. Aí se não assinar o ponto dizendo que foi, não ganha merenda. Ele distribui merenda lá. Aí dá... Coitado, cara, dessa galera. Coitado dessa galera. Porra, coitado dessa galera, cara. Eu tenho pena deles. Porque a maioria ali não... Você via até o Arthur já falei isso aqui. O Arthur do Mamãe Falei. Ele cansou de ir nesses movimentos aí, entrevistar essas pessoas, né? As pessoas estavam ali pela grana, cara. As pessoas estavam ali pelo dinheiro, porque era um dinheirinho para poder ganhar alguma coisa. Ganha aquele pãozinho, aquele sanduíche lá, muquirana. Aí deram agora a cesta básica para eles. Pô, os caras não têm o que comer. Porque os da cúpula estão muito bem servidos. Os da cúpula estão muito bem servidos. Esses estão arrebentando. E aí eu te pergunto, será que ninguém na classe artística, nessa imprensa, puderam analisar que todos esses caras da esquerda que lutavam lá atrás, que tinham diálogo e discurso contra os ricos, ficaram ricos?
Às custas de quê? Do teu dinheiro, do meu? Roubaram o Brasil, drenaram os cofres públicos, pegaram propina para liberar obra lá fora. Porra, será que ninguém consegue ver isso? Estão defendendo o indefensável? Né? Então, esse nível de entendimento, a gente nunca vai conseguir juntar as coisas. Vai juntar as coisas. Os caras, um nível de incoerência danado. Né? Então, na minha opinião, eu acho que o Brasil ganhou muito. É claro que essas imagens já tem a narrativa de alguns lugares aí, já bota ele como se ele fosse quase o... Aliás, a missa de hoje queria colocar ele em igualdade com Jesus, né? Que ele falou que ia morrer, mas depois ia vir. Eu falei, caraca, imagina o Lula morrendo, né? E ressuscitando, né? Aí pedindo pra Dilma botar... Dilma, bota a mão aqui, ó, pra ver que sou eu. Né? Porra, é um negócio assim... É um festival de horrores o que a gente viu hoje, né? Naquele... Um padre fazendo uma... Aquilo ali não foi uma missa, né? Aquilo ali foi um negócio... O padre fazendo campanha, cara. De dentro de cima daquele... Eu chamo de altar, mas não é altar, não. É palanque, né? Daquele palanque. Fazendo campanha, falando que foi um golpe. Porra. Tu vê a CNBB defendendo aí o Lula. Aí chegou lá uma pastora e um pastor lá também, que não são pastores de igreja nenhuma, né? O cara se auto-intitula lá, eu sou um pastor, eu sou uma pastora. Aí para dizer que tem um ecumenismo ali, né? Que tem, aí chega o babalorixá, chega o espírita, aí pronto, aí chega o ateu, pô, tá todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui junto do Lula. Mentira. Mentira. Né? Foi patético, isso aí, Gisele, foi patético. Uma coisa ridícula. Mas a atitude da Polícia Federal, agora, a gente analisando friamente, porra, foi perfeita, cara. Imagina se acontece uma tragédia, se bota o choque ali, eu até falei, pô, bota o choque para cercar a área, faz o 360, mas na emoção, né? Porque ontem a gente estava indignado. Pô, o cara tá descumprindo uma ordem jurídica desse montante, mas não, ficou todo mundo tipo, entendeu? Calmo. O senhor tá bom agora? O senhor queira se dirigir agora para a viatura? Quer esperar mais um pouquinho? Tá bom, vamos esperar mais um pouquinho. Ah, o senhor quer beber água? Tem aqui, ó, tem água. Quer uma bala? Tem uma bala aqui, ó. O senhor quer ler um livro? Tá bom, lê o livro, a gente vai ficar esperando aqui. Então foi de uma tranquilidade muito boa. Muito boa. E eu digo que hoje foi o dia mais importante da história desde 88 para cá. Por quê? Porque o cara que era da esquerda, que era contra o abuso, aquela coisa toda, se tornou pior do que todos aqueles que ele acusou. Acabou com o Brasil, com os cofres públicos, enriqueceu a sua família toda, inclusive seus filhos, a preço de roubo, de virtuar. Favoreceu, e aí eu abro uma parte aqui, todos esses empreiteiros aí, que se juntaram para contribuir com essa terra arrasada, coligou em si, como se fosse um imã, vários PP, PSDB, PMDB, aparelhou a maioria do Congresso, porque o PMDB sempre foi a maioria. Então, sem o PMDB, ninguém governa. Eles pegaram lá e pum, coalizão. Aí, vamos fingir uma oposição aqui e todo mundo, ó, pum, crescendo. Qual o próximo passo agora? O próximo passo agora é prender todo mundo que está na gambiarra. Prender, até porque essa imprensa vermelha, ela vai ficar, ó, ela vai ficar em cima, ela vai pegar pelo em ovo agora. Agora é hora dos dossiês virem à tona. Sabe como é que funciona uma redação? Não? Eu vou te ensinar como é que funciona uma redação. Tem um armário com várias gavetas. E nessas gavetas
tem várias pastas. E nessas pastas tem o controle e tem o dossiê de quase todo mundo. Se você entrar numa, você pega uma pasta daquela e você pode jogá-la de novo. Mesmo que isso já tenha tido anos, já passou. Agora vai ser a hora das pastas. Por quê? Porque ninguém vai aturar isso calado. Agora vai ser a volta da retaliação, o momento da retaliação. Então eles vão começar agora a fazer desarquivar, e vai ser, de certa forma, uma coisa boa, porque a Lava Jato vai continuar o seu trabalho, e aí vai também continuar aquilo que tinha que ser continuado, e aí vai ficar um agora caguetando o outro, e ficar aquela coisa. Vai ser bom pro Brasil. Vai ser bom pro Brasil. Mas, falo de novo aqui, eu acredito em um movimento vindo de cima para baixo, onde eles vão tentar, de todas as formas, fazer com que o que aconteceu com essa prisão chegue no mundo inteiro com outra história, com outra conotação, para vitimizar o momento, mas não vai ter nem o que falar, porque o cara quando vê, mas não botaram algema nele. Não botaram, não tem ninguém apertando ele aqui. Ninguém invadiu. O cara pode se perguntar 5 horas da tarde, só foi no dia seguinte, 7 horas da noite. Mas vocês estão falando o quê? Não houve nada de... E nesse ponto, eu acho que eles acertaram, por conta disso. Mas eles vão fazer de tudo para soltar o Lula. Eles vão fazer de tudo. Agora, essa galera que estava infiltrada, seja nas artes... Na arte eu já te digo uma coisa. Deixa eu falar um negócio aqui. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Ninguém entende porra nenhuma. Entende não. Eles pensam que entendem. Entendeu? É muita... É o líder, é o Barba. Porra, quando o Barba subia no palco, eu ficava todo arrepiado. Aí não vai... Tá? Fica tranquilo. Mas no lado da mídia, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. A coisa vai pressionar. E é muito provável dele não esquentar aquele banco lá. Eu também não subestimo a inteligência do Moro. Por quê? Quando você faz a prisão de um cara como esse, eu tenho certeza que ele já tem a estratégia dos próximos passos para poder desarticular de uma vez. Desarticular de uma vez. Mas, em se tratando de Brasil, sempre os 2 pés atrás. Sempre. É igual a lagartixa, mano. Tu já viu aquela lagartixa gelada, branca? Tu dá um chinelão nela, plou! Aí tu acha que ela morreu. Aí tu olha assim, porra, tá morta. Quando chega perto, ela anda. Aí tu dá outra. Aí tu corta o rabo fica sozinho, mano, é uma parada que tu fala que é bruxaria. Não é possível. Porra, eu matei, o rabo tá mexendo, caramba. É parecido. Então a gente pensa que a lagartixa tá morta, quando vai ver o rabo tá mexendo. Mas eu acho que, por essa relevância, se agir rápido, dá para desarticular. Até porque ninguém vai ter dinheiro para pagar tanto escritório de advocacia assim por tanto tempo, né? Porque da última vez a conta que estava previsto eram só 21 milhões, né, de consultoria. Quem é que paga 21 milhões para uma consultoria jurídica, gente? Da onde vem esse dinheiro? O presidente da República ganha 30 mil reais. 30 mil reais. Pô, da onde vem esse dinheiro? Vem do seu bolso, do meu.
Isso é com certeza. Ah, deve ter dinheiro guardado? Deve ter dinheiro guardado a pampa em vários lugares. Muita coisa guardada. Então, eu acho que a gente tem que ficar ainda na cobrança, porque quem faz a diferença nesse momento somos nós. São os brasileiros, são vocês, sou eu, é todo mundo, é a Joyce, é o MBL, é o Terça Livre, é a Bia Kisses, é o Alexandre Frota, é o Marco Antônio Villa, a Jovem Pan, é o Augusto Nunes, é o Boechat, em certa maneira, que o Boechat veio dar uma deslizada à esquerda, mas é todo mundo que tem a sua assinatura aí nesse momento. É todo mundo. Quem está fazendo essa revolução e quem fez esse resultado chegar no resultado que fomos nós. Foi a força do povo. Foi a força do povo. A gente não pode esquecer disso. Porque se você vê o evento como hoje, aquela missa esquisita, aquele negócio que parecia mais sei lá, mano, eu não sei identificar aquilo ainda. Eu não sei identificar uma missa que não tinha Eucaristia, eu nem vi Eucaristia lá, também não podia dar Eucaristia ali. Eu não sei o que é, mano, eu não entendi aquilo, mas você tem uma visão achando que é uma multidão, e não é uma multidão. São pouquíssimas pessoas que estavam ali. Não tinha. É porque parece que é muita gente, né? Parece que é muito, mas não é muita gente. Não é muita gente. O Bolsonaro bota o dobro daquilo ali em cada cidade que ele vai. Então não tem essa... É pulga de bunda, um montão de pulga de bunda ali. E aí que tá fazendo o que aqui? Eu vim beber cerveja, irmão. Tá tendo cerveja de graça aqui. Entendeu? É uma coisa esquisita, é um negócio esquisito. Que acabou. Que acabou de acabar. Né? Então é muito bom. Foi muito bom o que aconteceu. E eu espero que essa parte da vigília, que a gente possa continuar fazendo. Porque tem fruto, tem retorno sim. Tem retorno sim. Essa pressão popular, essa pressão na rede social, o pessoal que, como eu já fiquei puto da vida também, ter ido pra rua, ter ido subido em carro de som, feito isso, aquilo outro, e você vê que o povo, da última vez, o povo foi pra rua, fez uma pressão, aí vem o general lá, deu um twitterzinho, pum, cara, o nego se borrou todo. Por quê? Porque, irmão, aquilo ali do general foi muito bom acontecer, porque deu um se liga. Ô, irmão, escuta aí. Estamos aqui com elemento na mira. Se tentar, vou largar o aço. Basicamente foi isso, irmão. Aí derreteu todo mundo. Ih, caramba, general. Aí vem a mídia. Eu tava... Ai, meu Deus do céu. Eu tava escutando aí, os comentários sobre o general Vilas Boas. Bicho, os caras se cagaram todo. Nossa, que absurdo. Um general podendo intimidar um movimento da democracia. Pô, irmão, isso é um Twitter, hein, que ele botou. Então, você tá ligado que o exército não tá de bobeira, não. Aquilo ali foi muito bom. Aliás, foi bom o general Vilas Boas botar ali, porque até então ele tava muito, né, propaganda da Becel, que faz bem pro coração, né? Só no Brasil que a Becel faz bem pro coração, né? Aí, pô, não. Porra, ele botou a corneta pra fora. Tuitou lá, galera. Ih, caramba, o general acordou. O general tá maluco. O general ficou doido. Foi ótimo aquilo acontecer. Porque ficou todo mundo ligado. Agora, eu tinha uma tese na minha cabeça que é o seguinte: o Lula solto ia dar um problema. O Lula preso também vai dar um problema. E eu continuo com essa tese. Vamos esperar
Vamos esperar acontecer essa semana que vai entrar. Vamos analisar, pedir emprestado o binóculo do general. General, preste o binóculo aí. Ficar de olho, principalmente do movimento que vai vir. 2 movimentos vão acontecer: Senado e STF. Pode esperar. O Senado Federal e o STF vão fazer um movimento todo em prol da liberação, do fim não vão querer votar o fim do foro privilegiado, não vão querer mexer mais nesse sistema, e lá de cima vão abrir os livros e vão... Poxa, mas temos que ver essa questão da segunda instância, que na verdade é um absurdo, né? Enquanto não transitou em julgado, temos que deixar o meliante na rua solto, podendo fazer as suas barbaridades e as suas picardias com o povo brasileiro. É isso que eles vão fazer. Mas a gente vai continuar aqui de olho, fazendo a pressão, chegando também, né, junto, denunciando. E aí, mano, não tem jeito. E aí é a parte que nos cabe nesse latifúndio. Então foi muito complicado o que aconteceu nesses dias, mas foi muito bom também. Foi muito bom porque teve um desfecho, repito aqui, quem pensa que é uma torcida apenas, exclusivamente contra o Lula, está muito enganado. Porque nós queremos que todos eles sejam presos. E vai ser a mesma alegria quando pegar o Renan Calheiros, quando pegar o Romero Jucá, quando pegar o presidente Temer, quando pegar todo mundo que tiver para pegar. O Brasil começa a ser passado a limpo. E aí sim, eu acho que quando chegar nesse ponto, a gente vai estar caminhando para uma renovação mais forte. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Então, galera, é isso. Eu acho que é um dia para comemorar, sim. Não tem nada ganho ainda, mas a primeira batalha, a primeira grande batalha, e eu posso dizer que era uma batalha quase que de Davi contra Golias, porque a gente viu que, ao contrário do que meu amigo Ronaldo aqui falou para mim, eu falei: Ronaldo, se esse cara não tivesse força, ele não ia fazer o que ele está fazendo. O cara peitou, mas no final não teve como... sucumbiu. Teve que entrar no carro lá e ir para Curitiba. Mas eu espero que agora a gente continue acompanhando o desdobrar da Lava Jato, não seletivo. É todo mundo, Sérgio Moro. Nós queremos que todo mundo, se possível, Sérgio Moro, não, uma medida coletiva para dar um bloco lá em Brasília e já levar todo mundo. Joga a tarrafa e joga, e vem trazendo. Joga a tarrafa e traz. Deixa eu ver o documento aí. Fulano, pega. Fulano, Beltrano, todo mundo, irmão, todo mundo. Desengavetar tudo isso. E aí a gente vai conseguir ver o Brasil realmente respirando sem ajuda de aparelhos. Por quê? Porque em matéria de economia, o país é superavitário. O país é superavitário. Economicamente falando, se o Brasil tivesse uma característica de uma economia fraca, ele já tinha quebrado. Foram mais de 200 bilhões de desvio. Isso estou falando de Petrobras, fora os outros segmentos, né? Então, se o Brasil tivesse que quebrar por conta dessa corrupção e desse desvio, já tinha quebrado há muito tempo. Só que a gente tem um agronegócio que banca o Brasil aí por muitos anos. E a outra pauta também, que não é opinião para esse vídeo de agora, mas o próprio Jair Bolsonaro tem que chamar os agricultores, o pessoal do agronegócio todo, e tirar tudo que é imposto que puder deles. Porque são os que mais são assolados com essa sujeira toda aí, e com essa carga tributária absurda. E são eles que levam o país nas costas. São eles que levam o país nas costas. E são sempre assolados pelo governo, que tenta mantê-los como sócio lá sem entrar com tostão. Pelo contrário, tirando dos caras cada vez mais. O coração da economia brasileira está no agronegócio. Então eles são os primeiros a ter que sentar na mesa e tem que ouvir os caras, ó.
que a gente poderia fazer como governo para vocês nadarem de braçada e duplicarem essa produção? Esse é o primeiro ponto. Mas isso é papo para outro vídeo. Falou? Galera, um ótimo domingo. Já estamos no domingo, né? E é isso. Fiquem com Deus e vamos ficar de olho. Porque seguro morreu de velho. Um abraço. Tchau.